Meninos, bom dia. Vou ficar igual vocês, porque eu tô com uma conjuntivite nos olhos. Então hoje eu vou ficar com a câmera desativada, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, professor. Sim. Então só um minutinho que eu vou fazer compartilhamento de tela com vocês. Nós vamos corrigir aquela atividade física. Já fica para estudar para a prova, tá? E se der tempo, a gente vai treinar mais alguns exercícios de aceleração. Então, eu espero que todos tenham feito aquela atividade física. Não recebi foto de todos, mas de uma boa parte já recebi. Vocês fizeram aquelas 5 questões de física que eu passei para fazer? Sim, só que na hora de responder que foi o problema. Por quê? Porque meu que eu me enrolei nesse negócio aqui. Ficou enrolada com a questão de velocidade, com velocidade média, essas coisas? Isso. É só aplicação de fórmula, é tranquilo. É super tranquilinho de fazer, tá? E aí eu vou começar a correção aqui com vocês, só organizando aqui que eu vou fazer o compartilhamento de tela, tá? E aí a gente só abrindo aqui, e aí a gente vai para as explicações que dá tudo certo. O material, deixa eu lembrar. Esse material de física eu não postei ele ainda não, mas eu vou estar postando hoje, tá? Para vocês estarem estudando, tá bom? Os slides também, porque os slides têm exercícios resolvidos, então fica bem fácil de vocês interpretar e estudar, tá bom? Tem mais alguém que apresentou alguma dúvida? Ou tem alguma pergunta? Não? Tá todo mundo tranquilo? Sim? Não? Então vamos lá. Professor, era para enviar foto, é? Era, de preferência. Quem não enviou, ainda tem a chance de me enviar. Se estiver pronto aí, já envia agora, tá? Que já envia agora, porque eu já conto aqui, tá bom? Que eu já coloco aqui antes da correção. Então, tem alguém que aí fez que não enviou a foto, mas que quer enviar? Tem alguém? Fez, mas quer enviar? Então, se tiver alguém, agora é a chance que você tem para fazer isso. De preferência, tá? Pra gente estar podendo resolver, para mim já colocar a sua nota de que você fez, tá bom? Então eu preparei uma lista extra também. Essa lista extra eu já resolvi ela, tá? Então a lista extra resolvida eu vou enviar para você estar passando os exercícios pro seu caderno, que já fica para você estudar também, tá? Então, tem alguém que tem que me mandar a foto agora? Já manda agora, nesses 2 minutinhos aqui, enquanto eu faço o compartilhamento de tela.
Se tiver alguém, agora é a chance para isso, tá? Tem alguém? Então vamos lá. Já que não tem, então vamos só para a correção. Da atividade. Pronto. Ok. Deixa, gente. O computador meu hoje não tá bom, não. Ele tá doido. Deixa eu ver qual é. Essa aqui. Não, essa aqui. Abriu aí pra vocês? Carregou aí pra vocês, gente? Sim. Então vamos lá. Então, um guepardo percorreu 81 metros em cerca de 3 segundos. Qual a velocidade média? Gente, isso aqui é a formulazinha, viu? Velocidade média é igual a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo, tá? Então, como ele percorreu 81 metros, então o deslocamento dele é de 81 metros. E o tempo foi em 3 segundos, então é só você dividir 81 por 3, aí você vai ter a velocidade média de 9 metros por segundo. Lembrando que a aceleração a gente calcula em metros, tá? O deslocamento e a variação do tempo em segundos, tá bom? Tranquilo esse daí? Tranquilo? Dúvida? Agora é hora de vocês me perguntarem. Se resta alguma dúvida, se ficou tranquilo, como é que tá? Um trem viaja a uma velocidade média de 60 km por hora, tá? Durante uma hora e 5. Qual foi a distância percorrida desse tempo? Então, agora é o contrário. Eu tenho a velocidade média, tá? Então, olha só, vamos padronizar. Aqui, como eu estou falando, eu tenho uma variação de tempo em horas. E a distância a velocidade média já está em quilômetros por hora, eu posso deixar porque está padrão. Eu quero descobrir só a variação do deslocamento, tá? Então, eu quero saber só o deslocamento do trem. Então, eu vou só substituir. Em vez de usar a formulazinha, ó, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, é o contrário, eu quero descobrir quem? O ΔS. Então, a velocidade média, eu vou multiplicar ela com a variação do tempo. Então, vou ter 61 vezes 1,5. Então, o deslocamento do trem é 90 km, tá? Perguntas? Tá tranquilo? Quem falou que estava perdida com a fórmula? Eu não vi quem falou. Conseguiu entender? Todos que estão presentes aí, Ana Clara, Camila, Esther, Jackson Emanuel, Jennifer, Juan, Vitor, Yara, Eric. Eu entendi, professor. Ótimo. Então vamos lá. Tô meio rouca hoje, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Não sei porque que eu amanheci rouca. Pessoal, aqui ó. O que anda mais rápido? Um carro com 90 metros por segundo ou um ônibus com 54 km por hora? Faça o cálculo para justificar sua resposta.
que anda mais rápido? O que vocês colocaram? O carro. O carro, tá? Pra gente mostrar isso, deixa eu só colocar aqui de vermelhinho que eu não organizei. Primeiro eu tenho que deixar a velocidade em o mesmo padrão, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui metros por segundo o carro e o ônibus está em quilômetros por hora. Então, vamos deixar tudo padronizado? Então, para a gente deixar 54 km por hora, basta a gente multiplicar, ó, 3,6 por 20. E aí, a gente transforma isso aqui em quilômetros por hora e dá um total de 72 km por hora. É a partir dessa transformação que eu faço que eu sei que o carro ele é mais rápido, tá? Do que o ônibus, tá bom? Sem cálculo nenhum. O que vem na sua mente? Você pensa em um ônibus e um carro. Sem cálculo. Só de pensar nos dois. Pensa os dois em movimento. Por que o carro seria mais rápido do que o ônibus? Alguém chegou a uma definição? Colocou uma definição assim? Quem respondeu sem cálculo nenhum? Colocou o quê? Teve alguém que fez isso? Gente, alguém? Justamente por causa da proporção, tá? Peso, tamanho, tá bom? Isso conta muito. Um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 15 metros por segundo ao fim de 3 segundos. Qual o valor da aceleração? Tá? Então, como ele está inicialmente em repouso, a velocidade inicial dele então é 0, tá? E a velocidade final é 15 metros por segundo. O tempo que ele percorreu foi 3 segundos. Então, aqui a gente vai usar essa formulazinha diferente aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a nossa aceleração, tá? Aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final dele não é 15, então vou colocar 15, que é igual a velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é o que a gente está procurando, vezes o tempo gasto, que é 3 segundos. Então, multiplicando isso daqui, nós vamos ter 15, que é igual a 3 vezes A. Então, a aceleração é igual a 15 dividido por 3, tá? 15 dividido por 3, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. A gente viu lá no material que a aceleração a gente calcula em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, gente, a aceleração ela sempre é mantida em metros por segundo ao quadrado, tá? Por isso que depois do 5 a gente acrescenta metros por segundo ao quadrado. Perguntas? Um objeto ele cai do alto de um edifício e ele gasta 7 segundos na queda. Calcula a velocidade que ele chega no solo. Igual aquele exemplozinho que a gente viu quando o objeto era lançado do avião, duas proporções. Que vai manter aí é a parte gravitacional da aceleração, tá? Que é o tempo gasto. Então, a gente vai usar aqui a velocidade total é igual à velocidade inicial, tá? Então, a velocidade total, que é a velocidade no instante t, mais a velocidade inicial, tá? Mais ó, a parte gravitacional, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo gasto. Então, a gente só vai substituir. Então, ó, velocidade total, tá? 7 segundos é igual a velocidade inicial é 0 porque ele saiu de um ponto em repouso, mais o tempo que ele gastou, e aí a gente vai ter 10 vezes 7, que aí é a gravidade, gente, gravidade fixa, viu? Gravidade é igual a 10. Nunca esqueça disso, eu vou até colocar aqui, ó.
G em física é Gzinho de gravidade, só que ele é minúsculo, tá? Gzinho de gravidade é igual a 10. É fixo isso aqui, viu? Gravidade. Então, toda vez que vocês calcularem um objeto em queda livre, e a gravidade ela vai estar envolvida no meio. Então, ela é 10, tá? Então, nós vamos ter aí, ó, gravidade vezes o tempo. O tempo que ele gastou não foi 7 segundos? Então, nós vamos ter aí 10 vezes 7. 10 vezes 7 é igual a 70 metros por segundo. Ficou clara essa questão 5? Falem comigo, senão eu vou achar que eu tô falando para paredes. Sim. Sim? Vocês entenderam da onde que saiu cada coisa, né? Então, a gente tem a velocidade total, tá? Que é a velocidade no instante de tempo, que é t. Aí, a gente tem a velocidade inicial vezes a gravidade vezes o tempo gasto, tá? Então, gravidade é fixo, é uma constante, é igual a 10, tá bom? O tempo, a gente sabe que o tempo que ele gastou foi 7, então aonde tiver t, a gente substitui por quê? Por 7. Então, ó, 0 mais 10 vezes 7, que é igual a 70 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou interromper aqui esse compartilhamento de tela. Vocês conseguiram aí anotar, acompanhar essa correção? Sim. Então, a gente tem um tempinho, eu vou mostrar para vocês uns outros exercícios agora. Não é esse, é esse. Sobre aceleração e exercício que vai cair na prova. Semelhante, tá? Que vai cair na prova. Carregou para vocês? Então, vamos lá, ó. Carregou. Mais um pouquinho de atividade. Essa lista, vocês podem ficar tranquilo que essa última aqui eu vou mandar para vocês ainda hoje no grupo, tá? Um ponto material executa um movimento acelerado de modo que a sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo, após a partir do repouso. Em um intervalo de tempo de 5 segundos, assinale a alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Então, eu vou usar aquela formulazinha. A aceleração média, isso aqui a gente viu nos slides, é igual variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, de acordo com os dados que eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, tá? Então, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que perceber, né, como o movimento ele é retardado, a aceleração ela é negativa. Então, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E também o exercício, ele pede que a gente determine o instante e o sentido do movimento, que quando é invertido. Esse instante corresponde à velocidade do móvel quando ela se torna nula. Então, a gente vai considerar essa parte inicial do movimento igual a zero. Então, a aceleração é igual a menos 2, que vai ser igual a 0 menos 20 dividido por t. Aí nós vamos ter menos 2t, que é igual a menos 20. E aí a gente tem, ó, que é menos, tá? Essa troca, podemos multiplicar por menos 1, que já resolve tudo. Então, aí a gente tem o tempo é igual a 20 dividido por 2. No final, o tempo gasto foi de 10 segundos. Se quiser que repete alguma coisa, pode perguntar. Um móvel gente, tô dormindo. Vocês nem viram o que eu fiz de errado, né? Eu só passei a 2, a 1 não. Aqui, ó. Então, ó, um móvel realiza um movimento retardado com desaceleração constante de 2 metros por segundo, sabendo que a velocidade era inicialmente 20 metros por segundo, determina o instante do móvel que investirá o sentido do seu movimento. Então, essa que eu expliquei para vocês agora é a questão 2. A questão 5 é essa daqui. A questão 1 é essa daqui.
O ponto material executa o movimento de modo que a velocidade passa a ser 30 metros por segundo após partir do repouso em um intervalo de tempo de 5 segundos. Assinala a alternativa corretamente da aceleração média desenvolvida por ele. Então, para a gente calcular essa aceleração média, nós vamos usar a formulazinha da aceleração. A aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Então, como ele já deu para nós, então nós vamos só fazer a substituição. 30 menos 0, que é o ponto inicial, dividido por 5. Então, 30 menos 0 dividido por 5 é 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, tá aí mais um exemplo. Vamos para mais uma questão. Um móvel que se afasta de um referencial, agora aqui, ó, teoria, de um referencial, tem a sua velocidade reduzida. A cada segundo, de maneira constante, executa o movimento do tipo regressivo e retardado, progressivo e retardado, progressivo e acelerado, uniforme e retilíneo, retrógrado e acelerado. Então, como o móvel está se afastando do referencial, o movimento dele é progressivo, tá? E também o fato da velocidade dele diminuir com o tempo, a gente diz que esse movimento ele é retardado. Lembra quando a gente viu lá os tipos de movimento? Então, é justamente essa parte aí, tá? Então, o movimento em questão aqui do carro, ele é progressivo e retardado, o que torna a alternativa B a alternativa correta. Alguém tem alguma pergunta? Por último, para a gente concluir, um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 11 segundos. Determine sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado e assinale a alternativa correspondente. Então, olha lá. Para a gente resolver, a gente vai usar a fórmula da velocidade média, tá? Também. Para a gente converter a velocidade que está em km por hora, a gente vai converter por metros por segundo. E aí, gente, quando a gente converte a velocidade que está em km por hora por metros por segundo, isso aqui é um fator fixo. Você multiplica ou divide, tá? Você divide por 3,6. E aí, a velocidade média é igual 100 km por hora dividido por 3,6 vai me dar a velocidade de 27,7 metros por segundo. Então, a aceleração vai ser igual a 27,7 dividido por 11. E aí, nós vamos ter como resultado final 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, é isso primeiro. No mais, as fórmulas mesmo que vocês precisam saber é essa. Alguém tem dúvida, pergunta, achou difícil, como é que tá? Enquanto isso eu faço chamada, enquanto vocês conversam comigo aí. Ninguém tem nada a declarar? Então vamos lá. Jonatas, presente ou não? Presente. Ronisley. Presente. Presente. Certo. Gustavo, Catarino. Presente. E aí a gente tem Evelyn Dias. Presente. Raquel. Presente. Yara. Presente. Juan. Presente. Camila. Presente. Ana Clara.
Presente. Eric Gabriel. Eric Gabriel. Jennifer. Presente. Esther. Presente. Jackson Emanuel. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Por último, Gustavo Henrique. Presente. Então, meninos, tchau. A gente tem outra aula hoje? Acho que tem uma de matemática, né? Se tiver, a gente se encontra agora de novo. Eu não olhei no horário. Já é quarta? Não, só essa mesmo. Não, se encontramos na quarta aula, matemática. Então, tchauzinho, viu?